Beleza. Hoje quem está filmando com a gente aqui é o Michel, da equipe Libélula Fogosa. Né? Equipe Libélula Fogosa, mais uma equipe aqui do Interasat. Né? Libélula 1 é o Sr. Miyagi, que hoje não está presente, que ele está de férias. É um mestre das artes marciais. Vamos lá. Bom, pessoal, CPU, Unidade Central de Processamento, também chamada de UCP, ou simplesmente processador. Então, CPU, Unidade Central de Processamento, também chamada de UCP ou processador. Ele é considerado como sendo o cérebro do computador. É o elemento mais importante do computador, pessoal. CPU é o cérebro do computador. É o seu elemento mais importante. Ele executa as instruções enviadas pelos programas. Tá, depois, esse tópico aqui eu vou explicar agora mesmo. E ela é formada por UC, ULA, registradores e clock. UC, ULA, registradores e clock. Vamos lá. Ô, gente, o que acontece? Imagine que você seja um... Quer ver? No caso do banco não tem como, porque o bicho pega o tempo todo, né? Mas vamos pensar assim, ó. Você tem uma fábrica de móveis. Você tem vários funcionários. Certo? Você é o gerente. Você sabe que seus funcionários todos os dias chegam para trabalhar 8 horas da manhã. Eles estão disponíveis, mas se você não mandar eles fazerem alguma coisa, eles não vão fazer por livre e espontânea vontade. O cara chega para trabalhar, ele está disponível para você. Ele não faz nada enquanto você não manda. A menos que você deixe anotado para ele o que você quer que ele faça. Ou seja, presta muita atenção no que eu estou falando. Você, para os seus funcionários, você passa ordens. Então, um chefe passa ordens para os seus funcionários. E os funcionários executam essas ordens, realizam essas ordens, obedecem a essas ordens e fazem o que o chefe pediu. E depois entrega o resultado, né, daquilo ali para o chefe. Por exemplo, o chefe fala assim, lava o banheiro. Aí você vai lá, lava o banheiro, vai e fala com ele, tá limpo, pode olhar lá. Faz para mim um site. Você vai lá, faz o site, está aqui, está feito o site, está aqui o resultado dele. E por aí vai. Bom, o que acontece? O processador, ele é o elemento mais importante do seu computador. Só que ele precisa de alguém para passar ordens para ele executar. E daí a gente tem o processamento. Então como é que faz? Os programas, quando são abertos e estão sendo utilizados, quando, por exemplo, você dá lá no Word, você pede para copiar e colar, o Word passa a ordem para o processador e é o processador quem copia e cola de fato. Tanto que se o processador trava, você já não usa mais nada. Tá ok? Então, na verdade, os programas passam ordens e o processador executa essas ordens. Então, vários programas vão passando ordens simultaneamente, o processador vai executando essas ordens e devolvendo os resultados. Só que nós não vamos falar ordem, nós vamos falar instruções. Então, o processador não executa ordens, e sim instruções, que é exatamente a mesma coisa. O que é uma instrução? É uma ordem passada por um programa e executada pelo processador. Tá ok? Então os programas passam instruções ao processador. Pois bem, como em uma empresa bem organizada, a CPU ela é formada por 2 setores. Um chamado unidade de controle e o outro chamada unidade lógica e aritmética. A unidade de controle, como foi dito aqui no quadro, escrito, né, exposto, a unidade de controle, pessoal, ela é o gerente da CPU. Ou seja, a unidade de controle é o elemento importante demais,
Porque ele controla todo o funcionamento da CPU. Então, se te perguntam qual é a função da unidade de controle, você responde: controlar todo o funcionamento da CPU. Quando os programas passam ordens, instruções, quem recebe essas ordens é a unidade de controle, tá? E a unidade de controle, as ordens que... Bom, as instruções que envolverem testes lógicos e cálculos, ela passa para a unidade lógica e aritmética resolver. E as outras que não precisam de testes e cálculos, ela mesma resolve. Então ela fica ali controlando, coordenando todo o sistema. Beleza? Então, a unidade de controle, ela controla todo o funcionamento da CPU. E a unidade lógica e aritmética, que é, né, o outro setor, a unidade lógica e aritmética, ela pode ser chamada de ULA, ou ainda ALU. Ou ULA ou ALU. Unidade lógica e aritmética. Então, gente, a unidade lógica e aritmética, a ULA ou a ALU, o que ela vai fazer? Controla todo o funcionamento da CPU. Tá certo? Controla todo o funcionamento da... perdão. A unidade lógica, perdão, gente. Nossa senhora, viajei aqui. A unidade lógica e aritmética, ou a ULA ou a ALU, realiza, executa as instruções que envolvem cálculos e testes lógicos. Tá certo? Então, qualquer instrução que não tiver nenhum cálculo, nenhum teste lógico, a unidade de controle resolve. Mas as instruções que envolvem cálculos e testes lógicos, elas são repassadas para a ULA. E é a ULA quem vai resolver essas instruções. Tá entendido, pessoal? Então nós temos a unidade de controle e nós temos a unidade lógica e aritmética. A unidade de controle comanda. E a unidade lógica e aritmética, ela executa as instruções que envolvem cálculos e testes lógicos. Tá entendido? Então, unidade de controle, unidade lógica e aritmética.